Bom dia no meu Café com Terapia, recebendo aqui uma pessoa muito querida, que agora faz parte da minha turma, Dr. Rafael Tinte, meu querido. Que prazer receber você aqui na minha cozinha, dentro da minha casa, comigo. Cafezinho. Bom dia, Janaína. Um prazer estar com você nessa manhã. Nossa, eu tenho a maior honra de trazer você para o Café com Terapia, porque eu fui recentemente sua paciente. Eu falei, não posso deixar de passar para o mundo essa terapia maravilhosa. Então, o Dr. Rafael Tinte aqui, ele vai falar um pouquinho da trajetória dele, da terapia que ele faz, médico, mas que é aberto para outras terapias maravilhosas, né? Você fez aí uma junção da medicina tradicional com a naturopata, com as suas intuições também, com todos os outros conhecimentos que você adquiriu. E a coisa que mais marcou para mim foi que você é a medicina do futuro. Bom. Eu saí do seu consultório e falei, isso aqui é a medicina do futuro. Então, a gente vai estar falando um pouquinho aqui hoje de TME, né, que é a terapia manual evolutiva. Eu estava na faculdade de medicina quando tive contato pela primeira vez com as terapias manuais da França, que na época a que eu tive contato foi a microfisioterapia, que é a técnica precursora da TME, a terapia manual evolutiva. E desde o primeiro contato eu fiquei encantado com a capacidade do terapeuta de ler as informações e as datas dos eventos, dos traumas ou de processos importantes que eu havia vivenciado ali, tocando na minha pele em pontos específicos. Então, desde o primeiro contato, eu comecei a ler sobre para entender como funcionava, para indicar para os meus familiares e para os meus amigos. Até que eu vim aos Estados Unidos e descobri que o Dr. Afonso Salgado fazia atendimentos em Orlando. E falei, nossa, ele é o que divulga essa técnica mundialmente. Ele que trouxe ela para o Brasil, ele que está sempre formando turmas, então vou levar minha mãe. Marquei um atendimento, ele me convidou para assistir todo o atendimento dela, e depois ele me passou o contato e começou a me colocar para assistir às aulas que ele dava para as turmas dele do Brasil, até que, quando eu estava concluindo o curso de medicina, já assistindo regularmente às aulas do Dr. Afonso, já tendo acesso também a outras técnicas terapêuticas holísticas, eu pude fazer a formação em terapia manual evolutiva. Foi em São Paulo. Aí o Dr. Afonso veio dos Estados Unidos e outros profissionais vieram também da França. E ali nós estivemos estudando todos os módulos. A formação durou alguns meses, intercalando partes teóricas com práticas. E então, desde 2023, eu venho apaixonado por essa área, A gente sente atuando. paixão, a gente sente paixão. E a TME? Fala pra gente o que é quem tá assim, Jana. Vocês já começaram, mas estão falando grego, eu já vou mudar. Não muda não, fica aí, espera. O que é TME? Terapia manual evolutiva. É a evolução da microfisioterapia e, em resumo, é uma técnica francesa que tem todo um embasamento científico na parte da embriologia, filogenia, anatomia, fisiologia, psiconeuroimunologia. E ela possibilita o quê? Ela possibilita, a partir da pele, em pontos específicos, nós conseguirmos acessar, identificar os eventos traumáticos que ocorreram em todo o percurso de vida do paciente, desde a concepção, gestação ao momento atual, e depois de identificar, fazer o estímulo para a liberação, correção e autocura dos sintomas ou somatizações que ocorreram a partir desse evento. Então, é como se o corpo fosse te contando uma história, te falando o que aconteceu, e aí você vai lá
e libera, com a autorização do corpo, claro, da pessoa, do paciente, e isso é liberado. É isso? Exatamente. Porque, pelo que eu entendo, e que, né, desde que essa pandemia maravilhosa, né, de alguma forma, claro, trágica, de outra forma, do despertar, apareceu na minha vida, estou falando do meu ponto de vista, que eu comecei a entender, a aceitar, a estudar as emoções, né? Então, assim, vários cursos que eu fiz, livros. E eu lembro direitinho, eu tendo uma conversa com uma amiga minha, ela estava com tanto estresse na época, ela estava com endometriose, eu falei, isso é por causa disso, disso, disso. Ela, você tá maluca? Isso é físico, isso não tem nada a ver com emocional. E a gente sabe que né, a doença, ela aparece no emocional, e depois é passado, né, para o corpo físico, enfim. E um outro curso que eu fiz também, fiz com a Cristina Cairo, e ela falando que da doença, da emoção ser... ai, meu Deus. Você consegue passar emoção pelo sangue, que a emoção ela é como se fosse uma química, é uma... Ai, perdi a palavra. Literalmente perdi a palavra. Mas que você é passado, né? A mãe passa para o filho, principalmente na fase de gestação. E aí vai chegar um ponto que a pessoa tem que é o que onde eu estou agora, decidir curar. Então, eu decidi curar todos os meus traumas. Mas o que me chamou atenção foi que quando eu deitei na sua maca, você não curou só. Você não chegou, Sajana, isso aconteceu por causa da sua mãe, isso aconteceu por seu pai. Você trouxe coisas de pessoas que eu nem tive a oportunidade de conviver, que foi a minha avó, que foi bisavó. Então, isso foi muito surreal para mim. Então, a partir do momento que você está tocando a pessoa, você consegue identificar o trauma dela e de onde veio esse trauma, sendo de como uma mãe, uma avó, uma bisavó, uma tataravó? Sim. Tem alguns mapas que nos possibilitam identificar no corpo os processos que são transgeracionais, né? Que são traumas que ocorreram ali desde a quarta geração até a atual. Então, nós conseguimos identificando desde tendências a problemas genéticos, como também eventos traumáticos que ocorreram com os pais, os avós, bisavós e tataravós. E não é citar acontecimentos traumáticos de uma forma general. Ah, É mesmo. o seu avô passou uma tristeza. Não é assim. Quando o seu avô tinha determinada idade, ele passou por um evento assim. Então, o que eu acho impressionante da terapia manual evolutiva é que os mapas permitem uma leitura muito objetiva. Então, cada ponto do corpo, cada região do corpo, ela possui ali uma explicação psicoemocional ou um tipo de evento específico. Então, se der um bloqueio ali, nós já vamos, através do mapa, direcionar. Olha, aqui é um mapa específico de mudança de território. Esse aqui é um mapa específico de divórcio. Esse é um mapa específico de luto. Então, cada tema é muito específico. Depois nós vamos para a data que aconteceu e dá para checar se é também uma reativação cronobiológica ou transgeracional. Você consegue identificar, por exemplo, um trauma que você vai liberar da pessoa? Porque depois eu lembro que você veio e passou tipo como se fosse um raio-x em mim, assim, né? Veio fazendo um scanner para ver se estava tudo. Você consegue identificar se a pessoa, de repente, vou pensar ou vou soltar algum trauma que ainda ficou ali, que de repente precisa de uma segunda consulta? Existem casos assim? Então, sempre no atendimento, nós acessamos alguns dos traumas. Então, a indicação é que a pessoa faça pelo menos uns 4 atendimentos para termos já uma liberação mais ampla, né, de vários eventos traumáticos. Mas eu também já observei no atendimento clínico que quando nós estamos num mapa específico, dá para ir checando no corpo outras camadas, outras datas daquele mesmo tema. Mas sempre o nosso objetivo é identificar a principal data que o corpo está nos indicando. Por exemplo, se for uma repetição de padrão. Então, avó,
sofreu, a mãe sofreu, a filha sofreu, aí chegou a pessoa que está seu paciente. Você consegue identificar que isso foi uma repetição de padrão? E quando você libera ali, está liberando só naquela pessoa ou está liberando também? Então, toda vez que nós curamos todas as gerações que carregamos. Uhum, Então, o que eu observo de forma assim nítida nos atendimentos é que quando eu atendo mães, hum, os filhos costumam manifestar sintomas de liberação ou mudanças psíquicas ou comportamentais ali na janela de cura, que nós chamamos de 24 horas a 72 horas, que é esse período de vagotonia, onde o sistema parasimpático ele vai estar em predominância e a pessoa tem aquele relaxamento, ela se hum. sente tranquila, segura, e então o corpo pode se reorganizar. Então eu já vi muito isso acontecer, de após fazer o atendimento com a mãe, a criança ficar ali reagindo nesse período e ter mudanças nela. Então, quando nós nos curamos, curamos as gerações que vieram antes e também os que vêm depois, né? Principalmente os nossos filhos. Não, a conta fechou com a gente, porque um tal de curar a geração passada, meu Deus! Né, foi aquele, conversei com você, um post que eu tive no Instagram. Eu fui me curar, acabei tendo que curar outras 7 gerações. Mas fechou a conta, que importa isso. Então, pelo que você está me falando, é como se você tivesse, quando você chega nessa emoção, é como se fosse a famosa cebola, né? As que vão aparecer para você, as que estão ali já na superfície, prontas para ser curada. E Uhum, aí, mais uma segunda sessão seriam outras que estavam tipo mais escondidinhas e aí foram liberadas, e aí está na hora uhum. de curar essas também. E, inclusive, eu já vi em alguns atendimentos, de no segundo atendimento nós testarmos alguns mapas e eles já darem liberados. Uau. Isso é bem interessante, porque tem vezes que o paciente tem um bloqueio profundo ali com o pai. Uhum. E aí nós testamos no primeiro atendimento, surgem algumas datas, alguns eventos. E às vezes no segundo atendimento, quando testamos, já não tem mais esse bloqueio com essa figura de autoridade. Entendi. E isso é muito gratificante, porque a pessoa também costuma relatar: Nossa, esse mês foi diferente. Minha mãe ou meu pai veio conversar comigo, eu não tive as mesmas reações. Porque, na verdade, as coisas que vão acontecendo no cotidiano, elas vão ativando os gatilhos, Uhum. né, das experiências e dos traumas que nós fomos armazenando no decorrer da vida. E esses traumas, quando a gente armazena por um tempo, eles podem gerar o quê? Então, os traumas armazenados, eles podem gerar somatizações físicas, psicoemocionais e comportamentais. Então, a nível físico, qualquer sintoma físico pode ter uma conexão com uma somatização traumática. Uhum. Então, uma dor, uma tensão, um resfriado, uma alopécia, uma psoríase, uma dermatite atópica, uma diarreia. Uhum. Vários quadros podem ter uma ligação somática. No quadro psicoemocional, irritabilidade, tristeza, angústia, ansiedade, insônia, toque, entre outros transtornos. Uhum. E no campo comportamental, a pessoa pode ficar mais tímida, insegura, desenvolver gagueira, desenvolver comportamentos repetitivos ou vícios, Uhum. pode ser uma pessoa mais explosiva e agressiva. Então, todos esses tipos de manifestações podem ter como base, como fundamento, ali a somatização de um trauma. Uau, isso é bem profundo. E eu sei de uma coisa, eu vou te falar agora. Quando eu fiz o meu atendimento com você, eu levei meu filho, né? E ele estava indo para uma viagem, e foi a primeira viagem, assim, ele saindo da zona de conforto, uma viagem que não tinha pai, não tinha mãe, ele tinha que estar responsável por ele mesmo, e foi um empurrão, assim, sai da sua concha, sai da caverna. E foi a melhor coisa que eu fiz, foi ter feito essa consulta antes dele ter ido. Antes ele está outra pessoa. Uau! Sociável, de falar, de envolver, de não precisar de pedir as coisas. Ele chegou aqui isso é sério, Rafael. Final de semana ele chegou na segunda-feira e tirou o lixo, tirou a dishwasher,
Mãe precisa disso, mãe precisa daquilo. Eu falei, uai, quem é você? De onde você veio? Sabe? Então, assim, e você falou isso aqui agora, caiu uma ficha. Eu falei, meu Deus, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. O É, bloqueio que tinha, que a gente sabe que tinha um bloqueio. E, nossa, fez sentido demais agora que você falou comigo. é Demais. porque quando nós vamos removendo esses bloqueios que foram acontecendo no decorrer da nossa vida, vai ficando mais fácil para nós a reconexão com quem realmente somos, com a nossa essência. Uhum, uhum, uhum. Porque a maioria das pessoas está bloqueada, não sabe quem é, ou está perdida em outras esferas da identidade, porque se ela for tocar em quem ela é na Vai essência, doer. ela vai ter que passar por muitas feridas e por muita dor. Vai doer, e não é fácil, mas é tão surpreendente o resultado, não tem preço. Eu falo, eu passei por vários processos, assim, cada terapia que vem eu acolho com tanto amor, e a sua, com certeza, eu vou fazer de novo, porque não tem preço quando você encontra quem você é, quando você encontra o seu poder, quando você fala, cara, o que você fala não vai me abalar porque eu sei quem eu sou, eu sei para que eu vim. Isso não tem preço, Rafael. Não tem Exatamente. preço. Só que para chegar lá é um caminho, realmente é um Sim. caminho, né? Estamos aqui nessa terra, não é de passeio, é uma escolinha, né? Uma escolinha e todo dia tem um teste, porque aqui é vestibular 24 horas. Meu Deus do céu, tal de quiz e quiz. Olha, ontem mesmo eu tive um. Interessante, interessante. Alguma pergunta que eu já vou fazer, porque as pessoas vão começar a perguntar. Pode ser feito online ou a pessoa tem que estar presente? Como é que Uhum. funciona essa técnica? E se teria alguma outra que, no caso, pudesse ser online, se essa não for? A TME, Terapia Manual Evolutiva, ela deve ser realizada presencialmente, Uhum. porque o nome já diz, né? Terapia Manual Evolutiva. Então, ela exige que o paciente esteja presente, mas existe uma outra técnica, que inclusive hoje eu sou o único nos Estados Unidos que tem essa formação, que é a terapia das conexões corporais do Eric de Hayek, que foi um mestre que por muito tempo ensinou microfisioterapia, depois a TME, e ele teve o interesse de conectar a TME com a Uhum. medicina chinesa, com a leitura biológica, decodificação dental. Então, é um atendimento que é voltado para questões mais específicas, Uhum. que podem ser também comportamentais, psicoemocionais ou físicas. E a partir deste sintoma, nós vamos fazendo toda a decodificação, passando por todas as informações que essas técnicas nos oferecem. E essa E pode ser feita online. ela pode ser feita presencial ou à distância. Uhum. E é impressionante as informações que surgem, porque também nós temos acesso às datas, Uhum. só que ela faz com que nós tenhamos, de forma muito objetiva, também por conta dos mapas, uma identificação de qual é a questão sistêmica e traumática por trás daquele sintoma, quais são os bloqueios de identidade que a pessoa carrega por conta daquilo, quais são as áreas da vida que estão bloqueadas ou alteradas, quais são as lesões emocionais profundas. E quando estamos nos meridianos da medicina chinesa, nós temos informações sobre questões físicas, psicoemocionais, educacionais e relacionais. Então, oferece uma gama de informações e os resultados também de autocura são incríveis. Isso só pelo fato de você analisar os dentes das pessoas. E eu vou dar um relato aqui, porque isso aconteceu comigo. Na hora de chegar nessa parte da terapia, eu falei: descobre, por favor, por que essa coroa não fica no meu dente. Eu já passei por 3 dentistas, vou pro quarto. E eu não vou falar o que foi, porque foi tão chocante, porque é como se ele tivesse aberto o livro da vida e não o livro da Janaína. Falou: isso aqui é isso, 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 isso. Eu fiquei em choque. Eu fiquei em choque. Então, essa terapia pode ser feita online. Por favor, não perca tempo. Eu descobri por que eu não tenho os meus sisos.
Descobri por que que meu último dente nunca nasceu, descobri por que que esse... E tudo é tão perfeitamente... É um quebra-cabeça, sabe? É impressionante, impressionante essa técnica. E também foi só você... Eu te contei a história dos dentes e tal, e você leu maravilhosamente bem. É impressionante. O ser humano é um mistério tão maravilhoso. E outra coisa, você também desenvolve, depois que você faz o tratamento, você dá algumas dicas, né, de que tomar, do que a pessoa chega Sim. lá, e agora? Eu curei, mas aí, preciso de manter, preciso claro, a gente precisa de manter todos os dias a saúde, mas você indica tudo isso, né, Rafa, na parte de suplementos, ou que seja, de fitoterapia, ou que seja. Sim, por conta da minha formação em medicina, eu realizo também a pós-graduação em medicina funcional integrativa do Victor Sorrentino Hum. e também eu tenho formação em naturopatia holística, então eu sempre realizo uma consulta, uma anamnese completa. Depois de fazer essas técnicas, que eu gosto de fazer no mesmo atendimento já, a TME, a terapia das conexões corporais, eu analiso com o paciente qual seria então o melhor tratamento para ele estar fazendo nesse intervalo até a nossa próxima consulta. Alguns pacientes precisam fazer um detox, alguns pacientes precisam fazer ali um ciclo de desparasitação, outros estão no processo de hipertrofia, precisam de proteínas, aminoácidos, multivitamínicos, outros querem simplesmente ter um cuidado. Algumas pacientes, como mulheres que estão ali na perimenopausa, estão naquela síndrome do climatério, precisam de um suporte. Uhum. E eu sempre Precisa utilizo manter o tratamento. horário, né? É, e eu sempre utilizo tratamentos baseados em suplementos, né, de vitaminas, minerais, aminoácidos, neurotransmissores, medicamentos que são homeopáticos, antroposóficos ou frequenciais, e nunca utilizo medicamentos que são químicos ou tóxicos. Tô falando que você é o médico do futuro, você é o médico que toda terapeuta queria ter assim, sabe, debaixo do braço. Eu fiquei tão feliz, eu saí de lá, eu liguei para uma amiga minha e falei assim, você acredita que eu fui agora no médico que me recomendou óleo essencial? Você tá entendendo o que que é isso? Você falar isso para uma aromaterapeuta? Uma pessoa que acredita tanto no poder da cura da natureza, você não tem noção, é tipo assim, colocar a cereja no meu bolo. Entendo o poder dos remédios, concordo com algumas, uso de um deles a um certo ponto, mas se pode chegar até lá só com um óleo essencial, com uma fitoterapia, com alopático, o que seja, por que não? Por que É. não dá essa cura para o corpo? Agora, crianças podem fazer esse tratamento também? Tem idade? Tem Uhum. alguma limitação? Então, essas técnicas da França, elas não têm limitação de idade. Uhum. Então, inclusive, eu tenho pacientes que são nenéns, então, desde o momento que nasce até os últimos momentos de vida, pode ser realizada, ela não tem restrição de idade. Uhum. Só que, um adendo importante: todas as vezes que os pais me procuram para que eu atenda uma criança ou um bebê, eu peço que também os pais Seja. realizem ou sejam atendidos. Porque Hum. até os 7 anos de idade já é confirmado que não existe uma separação do campo biofísico da criança e principalmente da mãe. Uhum. Então, quem tem filhos pequenos, eu indico que venham primeiro e depois seja Ah, realizado o atendimento da criança. entendi. Interessante, interessante. E vamos supor, uma criança que. Porque não tem necessidade do diálogo com você, porque a gente fica lá deitadinha, né? E o corpo vai falando. Então, não tem necessidade da pessoa falar, se tiver problema de fala, se tiver problema de interação, isso não interfere em nada. Não, não tem problema, até porque eu falo para os pacientes as datas e os contextos porque eu considero isso importante. Nossa, Mas muito. muitos profissionais dessa área são instruídos a não falar nada durante a sessão,
para que a pessoa permaneça apenas relaxada. Entendo. Mas eu gosto, é uma questão pessoal, de trazer dados para que a pessoa tenha, sim, uma comprovação de que ela passou por aquilo e aquilo realmente trouxe uma somatização, Hum, aquilo gerou uma marca. exato. Isso facilita a soltar, a desprogramar esse trauma ou não interfere em nada? Não, independente do terapeuta falar para o paciente quais são as datas ou quais são os mapas que apareceram bloqueados, Hum, são os toques nos pontos específicos que que dão fazem com que o corpo se sinta seguro no momento presente e libere o processo do passado. uau, é como se você fizesse uma acupuntura com o toque dos seus dedos naquele corpo emocional ou o que É. seja da pessoa. E se, por exemplo, eu tiver vou dar um exemplo aqui do meu filho. Se eu falar, eu quero fazer no Gabriel, ele precisa de autorizar esse online, por exemplo. Uhum. Ele precisa de autorizar ou eu, por ser mãe, posso fazer terapia nele sem autorização dele? Esse que seja online. Então, a distância, assim como no presencial, é sempre importante essa permissão pessoal do paciente. Aham. É muito importante que haja essa permissão, mas na questão de filhos, pode sim também haver essa questão dos pais, porque tem vezes que eu atendo pacientes que são adolescentes que nem eles lembram das coisas que eles vivenciaram, que eles passaram. Às vezes eles não têm consciência de que estão com determinados comportamentos e padrões, mas os pais têm essa perspectiva de uma forma mais clara. Uhum. Exatamente, porque teve uma data que você, quando estava examinando o Gabri, que você falou da data, ele com certeza, ele olhou para mim, tipo, eu sabia exatamente o que ia acontecer naquela data. Exatamente. Uhum. E uma coisa muito interessante, você não foi o primeiro terapeuta que chegou a esse ponto, dessa particularidade da minha vida de 15 anos. Vários outros chegaram e eu não consigo lembrar o que foi que marcou os meus 15 anos. Alguma coisa, claro, já soltou, também não quero saber, mas é tão interessante porque eu achei que já tivesse ido. Uhum. E o que eu achei que ainda fosse ficar, não saiu. De repente não saiu nessa Uhum. primeira ainda. Pode ser que apareça, mas é interessante como a gente acha que o trauma, né? Que você tem Uhum. controle sobre o trauma, né? Ah, É. já passou. Não, já perdoei. Já Uhum. nem lembro mais. Ai, não, ixi, menina, isso aí, ó, já a água passou debaixo da ponte. Mas o corpo não deixa esquecer. Uhum. Impressionante. É como se fosse assim, ele tivesse uma vida dele só. Eu vou Uhum. lembrar, é como se aqui tivesse uma memória, né? Fosse um cérebro sozinho Exatamente. de autolembrança. Meu Deus. E tem algum caso, alguma coisa assim que tenha te marcado que você viu de imediato a mudança no comportamento da pessoa, ou que tenha feito um marco aí Uhum. nessa sua trajetória fazendo essas terapias? Sim, eu já tive vários casos. Um exemplo de pacientes que não conseguiam dormir, que tinham insônia, e que eu atendi ele à tarde. Teve uma paciente que eu acredito que foi até no ano passado. Ela já estava há meses dormindo em torno de 3 a 4 da manhã. Uau! Era uma insônia severa e ela estava muito ansiosa. E, obviamente, o que que a família disse? Você precisa começar a tomar remédios. Ah, Procura um psiquiatra, você precisa tomar ansiolítico. Aí ela foi no médico. O médico disse que ela precisava de um antidepressivo, precisava de outros medicamentos. Ela não quis tomar e me procurou. E então nós fizemos ali uma consulta, uma análise, depois fomos para a terapia manual evolutiva e no atendimento foram identificados vários processos da infância dela, da separação dos pais, do abandono que ela havia passado por conta da mãe, porque a mãe deixou ela para ser criada pela avó e foi embora para outro país, e assim por o corpo diante. Tinham vários tudo. eventos. E nós fizemos as liberações, isso era em torno de 4h30 da tarde. 8 da noite ela já estava na cama indo dormir. Uau!
e ela dormiu a noite Entendo. toda e nós só fizemos um atendimento. E desde aquela época ela vem dormindo tranquilamente. Então, tem pacientes que me marcam muito por eu saber que por meses ou anos eles Uhum. estavam com determinado sintoma e que ele, após o atendimento, houve a melhora. Já teve também de pacientes que demoravam de 5 a 10 dias para ir no banheiro e, ao fazer ali a terapia das conexões corporais pelos dentes, Uhum. imediatamente a pessoa ser curada e depois ela só me mandar o relato: Rafa, estou indo todos os dias de 1 a 2 vezes no banheiro, Uau. sem termos mudado dieta, hidratação, sem entrar com probiótico, com psyllium, com nada disso, só liberando o campo nervoso e psicoemocional. Também já teve muito caso de pacientes que tinham dores. Igual recentemente, um amigo falou: Rafa, eu sinto muita dor nesse ombro. E eu já fiz alguns exercícios, já passei já tomei anti-inflamatório, analgésico e não passa. Aí eu toquei, falei: peraí, vamos investigar esse ombro aqui. Vamos ver no meu calendário aqui. Quando que foi? Que dia que foi? Aí apareceu que no ano passado ele havia vivenciado um divórcio e que ele até hoje se sentia culpado por ter terminado com a pessoa. Fizemos a liberação, no outro dia eu fui conversar com ele, eu falei: e o ombro? Porque ele mal conseguia levantar o braço, de tanta dor. Ele falou: o meu ombro está perfeito, eu não sinto mais dor. Fui para academia, fiz exercício, não sinto mais nada. Então, é uma caixinha de surpresas. Cada pessoa, cada paciente reage de uma forma, depende dos níveis em que ocorre essa somatização, Uhum. qual é a causa verdadeira ali dentro do corpo, mas as respostas são, assim, promissoras. Impressionante. E eu vou aqui, só para poder começar a resumir, um outro relato, que aí a gente estava numa celebração, né? E a minha filha, de 9 anos, meu Deus do céu, ela brincou com um gato. E olha que a Sofia, assim, não tem alergia a gato. Ela sempre que vai em casa de gente que tem gato, ela pega gato, abraça gato. E aí ela voltou com o olho todo empipocado. Ela, mãe, eu acho que eu tenho alergia desse gato. E era um gato lindo, né? Da Rezinha. Aí eu falei, meu Deus do céu, vambora, porque disso aí vai ter que tomar alguma coisa, tem que passar alguma coisa. Aí o doutor Rafael sentou a Sofia. Mãe, pode? Pode. Aí o doutor Rafael falou, o que aconteceu ontem à noite, 9 horas da noite? Eu, hã? 9 horas da noite. Eu tinha brigado com a Sofia. Eu tinha brigado com a Sofia exatamente essa hora, no dia anterior, porque ela compra, ela tem o dinheirinho dela da semana que ela ganha, ela compra maquiagem, ela ganha maquiagem, todos os gift cards que ela ganha, ela compra maquiagem cara, tá? Não é maquiagem barata. E tinha maquiagem em tudo que era lugar, e ela raspa, ela começa a ver esses negócios, né, na internet, e raspa daqui, faz isso. Era maquiagem no quarto inteiro. Eu fiquei tão brava. E aí você olha para mim e fala assim: é, mãe, é no olho, né? Interessante que maquiagem vai aonde? Era o quê? Era maquiagem de pôr no olho. E criou um trauma, porque ela ficou sentida. Ela ficou sentida no ponto de assim: você não me ama mais. Eu falei: não, Sofia, isso é responsabilidade. Você acabou de comprar maquiagem e já tá toda desmantelada. Meu filho, você é tipo assim, você é a. Como é que chamava aquela mulher que previu o futuro? A Diná, o doutor Diná, só que você não vai para o futuro, você vai lá para trás, né? O que aconteceu? Eu fiquei assim. Então, comprova que realmente o que você faz, o dom que você tem, todos os estudos que você fizeram, que é a coisa, que é a terapia mais impressionante até hoje, porque mistura o que a gente tem né, que a gente sempre estudou não, a gente sempre foi apresentada de medicina, né? Então você traz todo esse conhecimento e traz um toque assim, ó, no mundo no mundo emocional, né, em outros universos paralelos, o que seja. Rafael, eu estou encantada com o seu trabalho, encantada. E que possa, assim, abrir muitos caminhos para você, que você possa não só curar muitas outras pessoas, que possa ensinar também isso para outros
Médicos não, sim. sabe, esse conhecimento, o mundo precisa disso, o mundo precisa de cura, as pessoas precisam de cura. Claro, a gente cura quando a gente está pronto para ser curado, né? Mas eu acredito que as pessoas que cheguem até você são pessoas que já estão nesse caminho, né? De busca Uhum, de cura, que estão abertas. sim. Isso interfere se a pessoa chegar lá e falar, vamos ver se vai curar da mesma forma para você, É, sua técnica, na certo? nossa abordagem não costuma ter. E é por isso que ela é tão eficaz, porque, diferentemente de outras abordagens que ficam na esfera do psicoemocional, eu não tenho que convencer o paciente a se libertar de determinados processos. Eu Uhum. vou via corpo demonstrando que aquilo aconteceu naquela data, naquele contexto, e que aquele corpo, aquela vida está no momento presente e que ela pode se sentir segura agora e vivenciar esse processo de cura. É muito interessante, porque outras terapias, né, que eu já fiz várias, você precisa de voltar para a dor, né? Você precisa de voltar no momento, de conectar com aquela dor e de você fazer a sua cura. Mas no seu caso, você só simplesmente, o corpo fala, você acessa e libera. Então o paciente Uhum. simplesmente fica ali de, assistindo o espetáculo maravilhoso da cura. E É, tem liberação no corpo, claro, é tem. um caminho muito leve, muito sutil mesmo. Muito sutil. É menos, vamos dizer assim, menos dramático, assim, emocionalmente, Sim. menos traumático, né? Uhum. Porque, às vezes você voltar num trauma pode até que gerar mais trauma. E eu fiquei impressionada, porque você colocou, você não me conhecia, você não sabia nada da minha vida, a gente tem amigas em comuns, mas o momento que você colocou a mão na minha barriga, você colocou a mão na minha barriga e falou assim, nossa, Jana, você se sente rejeitada desde o útero. Não sei se você lembra disso. Eu falei, quem que é esse homem? Eu falei, aí eu comecei a olhar para lá e falei, não tem mais gente aqui. Tem mais gente aqui. Não estamos sós. Como é que ele. Sabe, no toque. Então, quando você falou isso, eu falei, não, agora deixa ele. Vai, tira tudo. Foi o que eu te falei, abre a caixa de Pandora, doutor Rafael, libera. Não quero nem saber mais se você foi falando. E foi maravilhoso. Precisamos e temos que nos permitir essa cura. A gente está num momento que, por que não nos curar? Né? Sim. Não vai atrasar, não vai prejudicar. Aproveita porque tem muita coisa boa para a gente viver ainda. Então, passa pelo seu processo de cura, se permite ser curado, acesse todas as ferramentas como essa que a gente está passando aqui agora e aprenda a viver plenamente, porque existe essa plenitude. Sim. Mais alguma coisa que o senhor gostaria de anexar, Eu de acredito contribuir? que seja esse convite mesmo, como você trouxe agora, de aproveitarmos esse tempo que estamos vivendo. Nunca se teve tanto acesso a técnicas terapêuticas, a conhecimento. Hoje você pode abrir o seu Instagram, você pode entrar no YouTube e encontrar palestras, você pode encontrar meditações, reflexões profundas que podem ser instrumentos no seu processo de autoconhecimento, de cura. E sempre lembrar que todo caminho de cura vai nos levar para uma reconexão com a nossa essência divina, com quem realmente somos. Então é possível e nós devemos sim ir liberando todas essas dores, todas essas barreiras que nos impedem de acessar essa vida plena. Sair do modo de sobrevivência Hum, e realmente começar a desfrutar da vida e realizar o nosso propósito. E isso que nós estamos fazendo aqui é disseminando pequenas sementes de luz. Obviamente que cada coração vai acolher de uma maneira e tá tudo certo. e está tudo bem, mas o importante é estarmos todos os dias compartilhando aquilo que é positivo para nós e para a humanidade. Exatamente. Quem estiver assistindo, quem tiver a oportunidade de passar isso para uma outra pessoa, passe, porque de repente isso não conecta com você, mas conecta com aquela tia que é a ovelha de luz da família. Eu não me considero a ovelha negra da família, eu sou a ovelha de luz, eu sou a ovelha colorida, eu sou a unicórnia da família. E quem quiser entrar em contato, nós vamos deixar aqui o seu Instagram, o seu Uhum. WhatsApp.
É só marcar, é só mandar uma mensagem, correto? E as pessoas podem, pessoalmente não, pelo telefone ou pelo WhatsApp, entrar em contato com o Dr. Rafael e acertarem as novas técnicas, as novas consultas. Doutor Rafael, eu agradeço do fundo do meu coração. Primeira oportunidade de ter te conhecido, de ter passado pelas suas mãos e agora de estar recebendo você aqui no Café com Terapia. Tem mais alguma coisa para a gente poder encerrar que você gostaria de contribuir ou de passar? Sou eu quem agradece. Só tenho gratidão mesmo por tudo que vem acontecendo nos últimos dias, nessa oportunidade de poder expor de uma maneira mais clara, porque às vezes é difícil explicar, né, como funciona, ou quando nós passamos por um atendimento, fica difícil explicar o que, que foi feito no meu Uhum. corpo, como que foram acessados aqueles dados, mas é para isso que nós estamos aqui, para tirar dúvidas, para esclarecer, e minhas redes sociais estão disponíveis para isso mesmo. Vou colocar aqui também. E para tirar também as pessoas que ainda estão assim, as pessoas que ainda estão resistentes, vamos dizer assim, Uhum. a essas novas terapias. Na verdade, o corpo da gente fala o tempo todo, a gente que não escuta, né? O corpo está falando, é Exatamente. aquela nossa famosa intuição que começaram a bloquear, que foram colocando lá embaixo e agora falar, isso aí é misticismo, isso aí. Não, é simplesmente a sua intuição, seu eu superior, Jesus, o anjo, o que você quiser falar que está conversando com você, e o corpo fala. E existem profissionais que têm essa capacidade maravilhosa que o senhor tem de conectar com o que o corpo está falando e de escutar a história, porque às vezes a gente esconde da nossa própria escolha, da nossa própria história, a gente se esconde dos nossos traumas, dos nossos bloqueios, das nossas limitações. E o que você faz é trazer isso com leveza para a superfície. Uhum. Então, existiu um problema, foi esse dia, foi criado por essa pessoa, o que seja, deixa aí. Então, não tem julgamento, não tem resistência, não tem sabe, parar a vida, tem que fazer meditação 3 vezes por dia, o que seja. Então, para a pessoa que está ainda nesse despertar, é uma terapia maravilhosa, maravilhosa de fazer. Eu assim, indico de olhos fechados e já vou marcar a minha próxima com certeza. E você disse que a pessoa deve fazer umas 4 por ano, né? Antes da gente terminar, só para você falou. Sempre nós falamos que é importante fazer pelo menos 4 atendimentos no Aham. intervalo de 30 a 40 dias, Hum. e depois fica a critério do paciente continuar ou não, Uhum. ou fazer semestral, ou fazer anual para uma revisão. Revisão, exatamente. Uhum. Maravilha. Fique no aguardo, meu querido. Um beijo no seu coração. Muito obrigado. E até a nossa próxima consulta, com certeza. Um beijo, e vamos nos falando e compartilhando cada dia mais os nossos ganhos e conhecimentos. E eu também quero passar pelo seu atendimento, né, do café. Logo, 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 logo. Tá na lista, tá na lista. Então Um tá beijo. bem. Tchau, Tchau, tchau. tchau.